Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Essa daqui é a nossa terceira e nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais analógicos de um processo. Bom, provavelmente vocês já devem ter visto algum desses instrumentos na sua vida profissional ou então mesmo nos seus estudos. Se não, esse daqui você já viu, tá? Painel de um carro. Então, todos eles, na verdade, têm a mesma função, que é mostrar o valor de uma grandeza, seja ela corrente e tensão, como nos três primeiros. Então aqui, pessoal, nada mais é do que o amperímetro, onde eu vou visualizar a corrente. Aqui são os voltímetros, onde eu visualizo a tensão. E aqui na forma de um display, tensão e corrente. E no caso do carro, a gente tem aqui a velocidade, rotação, nível do óleo, gasolina e assim por diante no painel do carro. O que tem de comum aqui na minha corrente, na minha tensão e nas grandezas que eu vejo aqui no meu painel do carro? Todas elas são analógicas. Então, assim como um carro ele vai de 0 a 100 km, assim como o nível de gasolina vai de 1 a meio tanque depois de uma viagem, a temperatura de um forno industrial varia, o nível de um tanque, por exemplo, de celulose varia, a velocidade de uma esteira e assim todos eles variam de forma contínua no tempo. No entanto, há uma pequena diferença na hora que eu for mostrar essa variação, tá? Nos casos dos instrumentos analógicos, que são esses daqui, pessoal, isso aqui é um instrumento analógico, aqui o ponteiro é um instrumento analógico. Os ponteiros eles se deslocam sem saltos, né? Então, conforme eu vou aumentando a minha velocidade, o ponteiro ele vai continuamente variando aqui no tempo, mostrando essa minha velocidade. Diferente aqui dos visores digitais, que no caso, por exemplo, eles podem variar de 0,1 em 0,1, que seria o caso desse cidadão aqui. 16,8 volts. Então, o próximo vai ser, por exemplo, 16,9 volts, e assim por diante. E não de forma contínua, como eu tenho aqui no meu visor analógico. Tudo bem? No entanto, pessoal, todas são grandezas analógicas. É só o jeito de eu visualizar que está mudando. Tá? Por que isso ocorre? Por que tem essa diferença? Porque nos visores digitais ele utiliza, pessoal, o sistema binário. Tá? No caso aqui, quando eu tenho um ponteiro, ele tem uma deflexão aqui, ele tem um mecanismo eletromecânico, mecânico aqui dentro, formado por molas, por um braço, que faz com que ele vá alterando a posição dele aqui com o tempo. No caso do visor digital, não. No caso do visor digital, esses números eles são formados exatamente pelos meus zeros e uns, né, lá do meu sistema binário. Então, eles não conseguem, pessoal, representar de forma completa a variação de uma grandeza analógica. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, eu posso ter na minha medição, dependendo do fundo de escala, dependendo de como é esse meu voltímetro, eu posso ter, por exemplo, 16,78 volts. Tá? Aí no meu digital aqui vai estar mostrando 16,8, 16,9. Ele não consegue mostrar o 16,78. Tá? Essa que é a diferença. Tudo bem? Então aqui, olha, eu estou tentando representar, espero que eu consiga me expressar, como que seria a curva, tá, de uma variação de volume num tanque por hora. Tá? Eu estou variando, eu tenho aqui por hora como que é essa variação. Então olha só, no sistema analógico, pessoal,
essa minha variação ela é contínua no tempo, tá vendo? Ó, eu não tenho quebras no meu intervalo. Já no meu sistema digital, como ele não consegue representar toda essa curva, na verdade eu vou ter pontos, tá vendo? Vai ser pontilhada a minha curva, tá? Alguns valores ele consegue representar no sistema digital, não todos, como aqui no sistema analógico. É o que acontece, por exemplo, num disco de vinil e num CD. O disco de vinil, ele tem toda a faixa lá da voz da pessoa, dos instrumentos, né? Ao contrário do CD, que ele é formado por zeros e uns, então ele não consegue representar toda a gama de valores como num analógico, tá? Então aqui eu estou representando o volume de um tanque de forma analógica à esquerda e de forma digital à direita. Percebeu que não são iguais? Lógico. A segunda ela exibe pontos, enquanto que a primeira é uma curva contínua. Vamos ver o que acontece aqui, né? Como eu comentei, a gente tem que ver que esses valores eles não podem ser formados por um único bit. Como a gente fez lá na aula 2. Na aula 2 eu tinha um disjuntor aberto ou fechado, era 0 ou 1, ou 1 ou 0. Eu tinha lá o motor ligado ou desligado, a gente utilizou lá o relé para verificar isso, ou 0 ou 1. Aqui não, como que eu vou conseguir representar essa curva apenas com o valor 0 e 1? Não dá. Eu preciso utilizar vários valores zeros e uns para que eu consiga representar cada um desses pontos. Vamos ver então como é que é isso. Neste caso, eles precisam de um conjunto de bits. Tá? Lembra quando a gente fez lá atrás o valor 181 em decimal, a gente representou ele lá em binário? É a mesma coisa. Deixa eu ser mais prático aqui. Vamos lá. Digamos que eu queira representar uma curva com 2 bits. Tá? Eu quero representar essa curva aqui utilizando 2 bits. O que eu consigo representar? Eu teria, pessoal, as seguintes combinações. O primeiro bit valendo 0, o segundo bit valendo 0. Primeira combinação. Segunda combinação. O primeiro bit valendo 0, o segundo bit valendo 1. Terceira combinação. O primeiro bit valendo 1, o segundo valendo 0. E a última, 1, 1. Então, com 2 bits, pessoal, eu só consigo representar 4 valores diferentes. Tá? Olha lá. Eu consigo representar 4 valores digitais com 2 bits. Vamos ver o que eu consigo com isso? Olha lá. Eu conseguiria representar apenas 4 pontos diferentes da curva. Tá? Então, olha como que ela ficaria. 1 ponto, 2, 3, 4 pontos. Então eu consigo representar 4 pontos diferentes da minha curva. Tudo bem? Mas você está perguntando assim, você está pensando, mas peraí, ele falou 4, mas eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Cuidado, pessoal. Todos os pontos da mesma cor, eles representam o mesmo valor. Tá? O que muda aí, no caso, é o tempo. Tá? A gente chama isso de amostras por hora. Então aqui eu tenho uma primeira amostra com esse valor, a segunda amostra com esse valor, terceira amostra com esse valor, quarta amostra com esse valor. A minha quinta amostra, pessoal, ela voltou para o mesmo valor da primeira, tá vendo? Eles ocupam a mesma posição. Então, eu consigo representar 4 valores, mas de forma contínua no tempo, tá vendo? Eu tenho aqui, variando o meu tempo, as minhas amostras por hora, então eu consigo representar esses valores diferentes, tá? Bom, não ficou bom, né? Aqui, por exemplo, eu não sei o que está acontecendo.
essa parte aqui de cima eu não sei o que está acontecendo. Tá? Aqui pode de repente vir fazer um piquinho, um outro pico e depois descer, que não é o caso. Então, eu preciso de mais valores para eu conseguir representar essa curva melhor. Bom, como que eu faço isso? Simples. Eu aumento a quantidade de bits da representação. Então, se eu tinha 2 e eu consegui representar 4 valores diferentes, o que acontece, pessoal, se eu tiver 3 bits? Vamos lá, eu consigo representar o valor 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. Isto é, todas as combinações possíveis com 3 bits, que me resultam em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores diferentes. Pô, bem melhor, né? Muito melhor do que eu tinha com 2 bits. Esse conceito, pessoal, de eu aumentar a quantidade de bits e com isso conseguir representar mais valores da minha curva, a gente chama de resolução, tá? Então, quanto maior a resolução de um módulo analógico, maior será a quantidade de bits utilizados. E assim, mais próximo do real será a minha representação, tá? Por exemplo, a resolução, na verdade, ela é dada em bits, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um canal analógico com resolução de 8 bits, 14 bits, 16 bits e assim por diante. Tudo bem? Veja, se com 3 bits eu já consegui representar 8, com 8 bits eu consigo representar quantos valores? Com 14, quantos valores eu consigo representar? Tá? Como que eu faço para descobrir isso? É simples. Essa fórmula, a quantidade de valores que eu consigo representar, é 2 elevado a n, onde n, pessoal, é o número de bits. Por exemplo, quando eu tinha 2 bits, eu conseguia representar 2 ao quadrado, que são 4 valores. 3 bits, 2 ao cubo, que me deu 8 valores. Tá? E assim por diante. Tudo bem? Legal. Além disso, lembra do tempo que eu comentei? Então, todos os pontos são da mesma cor, são do mesmo valor. Só que eles eram, pessoal, capturados em tempos diferentes. Tá? Então, é o que eu comentei aqui. Esse valor preto é o mesmo que esse, só que em tempos diferentes. Tá? Esse tempo diferente, pessoal, é um outro conceito que a gente chama de frequência de amostragem. Tá? Ela é medida, por exemplo, em amostras por segundo. Logo, quanto mais amostras foram capturadas por segundo, melhor. Tá certo? Não adianta nada eu ter, por exemplo, uma amostra aqui, pular tudo isso daqui, pegar outra amostra aqui, pular tudo isso e pegar outra aqui. Não dá. Eu não vou conseguir representar minha curva. Tanto quanto mais amostras eu conseguir pegar por unidade de tempo, melhor é. Tudo bem? Então, 2 conceitos diferentes. Resolução está relacionado a quantos pontos diferentes eu consigo representar da minha curva. Tá? E frequência de amostragem está relacionado a que taxa que eu vou buscar esses pontos da minha curva. Tá bom? Muito bem. Vamos ver um exemplo na internet aqui. Eu baixei essa venda aqui desse modelo de um conversor analógico digital. Tá? A gente chama isso de AD, analógico digital. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Ele tem 16 bits de resolução, tá vendo? 16 bits de resolução e ele tem
860 amostras por segundo. Tá? Ah, Carlos, é bom? Não é bom? Depende, pessoal. Depende de como varia a sua curva no tempo e depende da amplitude dos seus valores. Tá? Se eu tiver um valor que vai de 0 a 3, eu consigo representar bem a minha curva aqui com 16 bits. Mas se vai de 0 a 1 trilhão, já vai ficar mais complicado eu representar a minha curva. Então depende muito do que você está querendo monitorar. Tudo bem? Bom, pensando nisso, vamos voltar lá atrás. Tá? Do mesmo jeito, pessoal, que não era viável a gente levar, lembra, os sinais das lâmpadas H1 e H2 para a sala de controle, porque eu ia ter muitos cabos envolvidos. Do mesmo modo, pessoal, também não é conveniente eu enviar todos os sinais analógicos. Imagina a quantidade de cabos que eu estaria levando lá para minha sala de controle para eu poder voltar lá em cima para mostrar para vocês, mostrar a minha representação aqui desses medidores. Não dá. Praticamente, se já era inviável quando eu estava tratando de sinais digitais, analógicos, pior ainda. Tá? Então, é por isso, pessoal, da mesma forma que eu tinha lá as minhas entradas digitais, eu também tenho as minhas entradas analógicas. Olha que bacana. Do inglês AI, que é Analog Input, lá do meu CLP. Tá? Então, o que elas fazem? Elas convertem um sinal analógico numa representação binária, que pode ser processada pelo meu CLP. Tá? Da mesma forma, às vezes eu preciso enviar lá para o processo um parâmetro analógico. Carlos, o que é isso? Imagina, por exemplo, que eu quero que uma válvula proporcional ela abra 20%. Então eu vou ter que digitar, eu vou ter que enviar para o processo o valor respectivo, 20%. Se eu falar para ela que eu quero agora que ela abra 80%, eu vou enviar o valor 80%. Então, é um valor analógico que está saindo do meu CLP e está chegando lá no meu processo. Então, da mesma forma que eu tenho as entradas analógicas que vêm do processo para o meu CLP, eu tenho as saídas analógicas, AO, do inglês Analog Output, que, como eu comentei, fazem o processo inverso. Elas convertem uma representação binária num sinal analógico. Tudo bem? Mais adiante, quando a gente estiver falando exatamente das placas do CLP da Siemens, eu entro mais em detalhes com vocês. Tá? Existem também alguns blocos de programação que são responsáveis por essa conversão, por essa representação que a gente vai ver com cuidado na aula de programação. Tá certo? O importante nesse momento, como eu estou comentando aqui, é que você tenha entendido aí os benefícios do CLP e os principais tipos de informação que um processo fornece para a gente. Tá? Muito obrigado, até a próxima aula.